A primeira notícia eu já quero passar para vocês do Marcelinho Carioca, passar rapidamente por ela, porque tem alguns contornos interessantes. Vejam só, meus caros. Ele negou envolvimento com mulher casada, me forçaram a dizer. A dizer o quê? Para quem não viu, tem o vídeo dele falando sobre aquele incidente. A gente baixou, Bruno, o vídeo do Marcelinho Carioca? Aí. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Isso daí ainda está sendo apurado, a Satie, mas o que deixa o pessoal perplexo tem a ver com exatamente o fato de que sequestro era um crime que tinha desaparecido. E parece que a gente está vendo a criminalidade voltar em todas as capitais, a violência voltar também em todas as capitais, e seria isso o indício do governo do amor de Luiz Inácio e de um judiciário pró-bandidolatria e bandidagem? Marco Antônio, realmente o que a gente viu ontem, né, nesses últimos dias, foi bem complexo e bem estranho. A princípio, gerou-se uma dúvida que pairava no ar. Eu até acompanhava algumas notícias de Twitter para ver o que acontecia e qual era o desdobrar dessa situação do sequestro do Marcelinho Carioca, um homem nacionalmente conhecido por ser jogador de futebol do Corinthians e ter uma carreira aí, inclusive, muito bem sucedida no futebol. Por que gerou essa dúvida? Porque justamente o sequestro em São Paulo, ou no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro, particularmente, o sequestro nunca se criou, nunca foi permitido, e aí nunca tiveram essas ousadias de sequestrar pessoas. É muito difícil isso acontecer. Chegou num ponto no ano de 1990, anos 2000, que os traficantes começaram a tentar fazer, mas aí a polícia rapidamente eliminou os responsáveis. Isso acontece muito mais em São Paulo. Mas houve um hiato, um tempo onde realmente não aconteceu. A gente já está há muito tempo sem ouvir notícias ruins, obviamente, desse gênero de sequestro de artistas, de empresários e tudo mais. Por essa razão, houve-se uma dúvida no ar. Quando esse vídeo vem a público, também fica complexo, porque, veja, não é uma crítica à mulher, à senhora que está com ele, mas o Marcelinho Carioca, por ser muito bem sucedido, um jogador de futebol, ele é milionário, é comentarista de TV e tudo mais. Imagina-se que um jogador de futebol, pelo padrão de mulheres que um jogador de futebol escolhe, que aquela mulher não tinha um padrão adequado para a escolha do jogador de futebol, tá? Para não gerar um processo aqui e eu não perder meu réu primário. Não estou falando nada contra as mulheres, estou dizendo que o padrão de mulher que o jogador de futebol escolhe não é o padrão daquela senhora ali. E é estranho, uma mulher casada e tudo mais, mas naquele momento eu acreditei, inclusive, nesse vídeo. Depois a história vem à tona que ele foi forçado pelos próprios sequestradores a gravar esse tipo de conteúdo para despistar, e parece que tudo deu certo, ele foi resgatado e todos foram felizes para sempre. Tomara que os sequestradores fiquem na cadeia por um bom tempo. Infelizmente não tem prisão perpétua no Brasil, então que eles fiquem por um bom tempo. Agora, é evidente que o que está acontecendo, a volta da violência, o aumentar da violência e dos índices de insegurança pública nas grandes capitais, nas grandes metrópoles e até mesmo no interior, com a ascensão do movimento sem terra, se dá, obviamente, em razão desse governo que nós temos hoje no poder no Brasil. Esse governo do diálogo cabuloso, esse governo de roubar para tomar uma cervejinha, esse governo de não aguenta mais ver jovens sendo presos porque roubam um celular. Esse governo justamente dá essa sensação de liberdade e de facilidade a traficantes, sequestradores, ladrões voltarem a fazer as suas práticas que não faziam num período do governo anterior do presidente Jair Messias Bolsonaro. Satie, você sempre fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não falo do Bolsonaro, falo de números. E os números, eles são provas reais. Do ponto de vista de homicídio, a gente tinha aí média de 65 mil em 2018 para 19, e depois, em 2022, entregou com 40 mil, ou seja, mais de 20 mil, ou melhor, 20 mil pessoas deixaram de morrer por homicídio. Então, isso é um número, uma queda significativa nos índices de segurança pública
e de violência no Brasil. Então, óbvio, Marco Antônio, o que está acontecendo hoje em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Nordeste, na violência da FDN, no Rio de Janeiro, com trombadinhas assaltando, dando soco na cara de senhor de idade na praia e na orla de Copacabana, isso diz respeito a esse governo que está no poder. A insegurança voltou e me parece que os traficantes, bandidos, assaltantes e sequestradores estão com um ar de muita liberdade nesse país de voltar a cometer as atrocidades que eles cometiam antes. E uma coisa interessante, Adriles, de qualquer depoimento em cativeiro é que nem o pessoal do Hamas. Quando você vê um sequestrado pelo Hamas esboçando um sorriso e falando que tá tudo bem, gente, é muito pueril, estúpido e ingênuo da parte de qualquer pessoa, principalmente até da imprensa, falar, olha só como eles são bem tratados, eles estão felizes. Qualquer pessoa em cativeiro é obrigada a falar qualquer coisa que o sequestrador quiser. A gente viu exatamente um intervalo, um interregno, em que o sequestro como modalidade criminosa, e é a pior modalidade criminosa, que você tira a liberdade do sujeito, coloca um sujeito em cárcere privado, tortura o sujeito, agride física e psicologicamente o sujeito, tortura a família do sujeito, ou seja, é um crime hediondo, que deveria dar a prisão de 30 anos, no mínimo, que é o máximo, né, de anos que você pode ficar no Brasil, numa cadeia, ou prisão perpétua. E aí você comuta essa pena, 1/6 da pena, aí o cara em 3, 4, 5 anos, num sequestro, tá solto. Então, o que eu gostaria de perceber é o que vai acontecer com esses sequestradores do Marcelinho Carioca. Porque eles debocham exatamente da impunidade que eles têm. Ou seja, teve um que falou, não, ele ficou com a minha mulher, mas não foi isso, não. Ele falou que o Corinthians tem 2 ou 3 títulos mundiais, que ele estava confundindo com o Libertadores, aí eu meti o pau nele. Aí força o cara a falar uma mentira que estava ficando com a mulher do cara que é o sequestrador. Ou seja, é uma banalidade do mal. E essa banalidade do mal tem a ver com a impunidade, tem a ver com o primeiro ano do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que fez explodir todos os índices de criminalidade. Haja vista o aplauso incessante de presidiários em presídios à eleição do Lula. Porque o clima é de impunidade. O Lula é um ex-presidiário condenado por corrupção. E essa política de leniência e complacência em relação ao crime, as saidinhas, as audiências de custódia que prendem uma pessoa para no dia seguinte liberá-los, as prisões, as facilitações por bom comportamento, como se bom comportamento não fosse uma obrigação de um presidiário, uma série de coisas que faz com que os presidiários fiquem pouco tempo na cadeia e voltem a cometer crime e usem os presídios, que também o sistema carcerário é extremamente, absolutamente corrupto moralmente, use os presídios para se incrementar na arte do crime. Então fiquem bem atentos. Esses que estavam sorrindo, esses que agrediram, que deram porrada na cara do Marcelinho Carioca, amanhã podem novamente estar soltos, sob penas reduzidas. Ou seja, o clima de impunidade do governo Lula está fazendo que a possibilidade de volta de um sistema criminal que é hediondo, que é o sequestro. Está aí o caso do Marcelinho Carioca para comprovar. A gente tem que ficar atento também com o desenrolar dessa situação toda. A gente vai acompanhar também o que aconteceu. Mas é preocupante você começar a ver sequestro acontecendo assim, saída de festa, sabe? É uma festa famosa aqui em São Paulo, é de pagodeiro, né? Eu não sou pagodeiro, eu não conheço, me chamaram para essa festa, mas eu não... Perdão. Te chamaram? Para mim não me chamam para nada. Amigos da Só vida me chamam para missa aqui em São Paulo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.